Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre métodos ágeis e Scrum. É um grande prazer receber todos vocês aqui. Quem já tiver aí, dá um oi aí no chat pra gente. Falar se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo certo. Pode escrever, turma. Fica com vergonha. Boa noite a todos. Eu estava conversando com o Léo aqui, a gente entrou em acordo, a gente não vai morder ninguém, então vocês podem falar no chat sem problema nenhum. Já começaram a escrever aqui, ó. Rodrigo, boa noite, Leonardo, Marcos Rodrigues. Isso daí. Temos um xará. Ah, bacana. Agora sim, Rubiane, Angelita, Wagner, Cristiana, boa noite, Diogo Guimarães, Jordana. Isso aí, turma. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falando o nome aqui de todos e já dar início aqui ao nosso evento. Para quem já me conhece, né, eu sou o Leonardo Bretas, sou especialista em gerenciamento de projetos e contratos, certificado PMP, Scrum Master pelo Scrum Inc. Já atuei como Agile Coach também, principalmente aí na área de engenharia civil, que é o que eu faço, dentre outras certificações aí nas áreas de agilidade e projetos. Eu sou pai do William, do Samuel e da Nina. A Nina é uma cachorrinha shih tzu que a gente tem aqui. Eu acho que eu virei pai por força maior, né? Porque a mãe dela registrou, né, a minha esposa e me colocou como pai dela, né? A minha esposa é a Cris, deve estar aí também no chat aí também com a turma. Mas no dia a dia a gente vai vivendo aqui, vai aplicando agilidade. E é um prazer também receber aqui o Rodrigo, né, diretamente do Canadá, pessoal. O Rodrigo é um perfil profissional assim, excelente, ele vive a agilidade. Eu sempre falo aqui que a agilidade, né, infelizmente, tem muita gente falando bobagem, né, aí nas redes sociais, em vários lugares, mas aqui os métodos ágeis, o Scrum, realmente é algo que é raiz, é na veia, gera resultado. E Rodrigo é Agile Coach, né, do Scotiabank, Chief Learning Officer aí da Agile Academy, tradutor do Scrum Guide. É uma pessoa que tem muita experiência e pode falar aí um pouquinho, Rodrigo, da sua Claro, experiência eu aí com a entendo, turma, fica à vontade. entendo uma coisa ou outra, né? Eu tenho um grande prazer em compartilhar o conhecimento que eu tenho, mas não acho que seja nada espetacular. Eu sou Agile Coach, como o Léo falou, né? Estou atuando num banco aqui no Canadá que se chama Scotiabank. É uma característica curiosa do Scotiabank em relação aos outros é que a gente está na América Latina, né? Então a gente tem Peru, Chile, né? Além de trabalhar como Agile Coach no Scotiabank, né? Como o Léo falou, sou Chief Learning Officer na Agile Academy, que vocês podem ver o logo, peraí. Né? E é a empresa que eu tenho com mais 2 sócios para dar treinamentos, né? Hoje eu sou atualmente Accredited Kanban Trainer, que é a AKT, então posso dar treinamentos pela Kanban University. Né? E também sou Registered Scrum Trainer, o que me permite dar os treinamentos da Scrum Inc., que são os treinamentos do Jeff Sandler. Né? Eu gosto de dizer e acreditar, porque assim, uma coisa é o que eu acredito, outra coisa é que pelo menos as pessoas me passam feedback que é verdade, mas se alguém dizer que não, eu vou ter que me adaptar. Eu gosto de falar que eu respiro e vivo agilidade. Eu não consigo me imaginar trabalhando num ambiente que não seja ágil. Né? Inclusive, eu tenho a compreensão que nem sempre você consegue aplicar a agilidade como um todo. Né? Você tem limitações, mas justamente por isso é importante a gente entrar nesses ambientes para transformar eles em mais ágeis e chegar lá. Mas eu não consigo, por exemplo, imaginar entrando num projeto onde a gente coloca, vamos então agora fazer uma fase de planejamento de 6 meses, agora vamos desenvolver por 3 anos, aí a gente testa nos últimos 6 meses que vira 1, eu já fui QA e já tive nesse cenário, é o que mais sofre, né? A gordura morre, testa em 1 mês, joga para fora e reza para não ter problema. Lembrando que a gente teve mais gente entrando, Murilo, Cristiane, Mariana, Josiele, Cristiane,
Sejam bem-vindos e bem-vindas. Isso aí, mais gente, né, junto aqui, a gente agradece, né, o tempo de vocês é precioso. E nós vamos seguir aqui uma pequena pauta. Vocês podem fazer perguntas também, tá, pessoal? Utilizar o chat aí, que na medida do possível vai lendo, né? E o Rodrigo vai respondendo aí para vocês. E de início, ô Rodrigo, para a gente poder começar aqui o nosso webinar, né? Vamos começar do começo, né? O que é, assim, um pouco da história da agilidade, né? A gente sabe que nós tivemos o Manifesto Ágil e o movimento ganhou força, mas nos anos 90 alguns frameworks, alguns métodos já estavam em teste, já estavam sendo criados. O próprio uso do Lean, né, na Toyota, o uso do Kanban, isso também tem muito a ver com agilidade. Então, assim, em resumo, fazendo um panorama, né, desde o início mesmo até hoje, o que é um pouquinho de tudo, né, que já aconteceu aí de ágil. E a gente sabe, né, que como eu disse, o mindset ágil ele é extremamente útil, né, para os projetos. E a gente, tendo um conhecimento disso, a gente com certeza tem sucesso. Então, gostaria que você falasse aí um pouquinho da história da agilidade para a turma. Claro, claro, Léo. Então, bem, a agilidade, se você pegar ela como um movimento, né, o movimento ágil, ele vai surgir lá em 2001, mais precisamente em fevereiro. Inclusive, ele tem um site que eu vou colocar para vocês aqui no nosso é o Manifesto Ágil, já é o manifesto.org. Tem versão em português, eu vou colocar ele ali. Basicamente 17 desenvolvedores de software. Pô, Rodrigo, mas ágil não é só sobre software. Lembra que a gente está falando de 2001, aonde surge? Ágil surge no software, né? E em 2001, o framework mais popular era o XP, Extreme Programming, totalmente voltado à programação. Tá? Se a gente volta um pouco mais para trás, né? O Lean é onde a gente pode dizer até que é o berço, entre aspas, da agilidade, que é o quê? O Lean ele precede a agilidade, e vou ser honesto que na minha visão você dificilmente vai conseguir fazer um ágil bem efetivo sem que você esteja fazendo Lean. Né? Lean vem da questão de você enxugar, principalmente onde surge lá na Toyota, né, que depois ficou popularmente conhecido como Toyota Production System, ou TPS. Tem um vídeo excelente, se vocês procurarem no YouTube, se não me engano, da CBC, mostra como que faz essa evolução, e o que é interessante é o seguinte, né? O Takeuchi Nonaka, principalmente o Nonaka, foram aos Estados Unidos, viram o que a Ford fazia e eles falaram: a gente não tem dinheiro para ter o estoque que a Ford fazia. Eu, qualquer ideia de produção da Ford, eu tenho um estoque gigante, está tudo lá e eu produzo. Né? E eles falaram: a gente não tem dinheiro para fazer isso, a gente está saindo da Segunda Guerra, não tem como fazer isso. E eles ficaram impressionados, diz a lenda, quando foram no mercado que, se eu não me engano, chama Pig Willy, e aí eles viram aquele conceito de você ter o produto na hora, que é o quê? Na hora que alguém tira, alguém repõe o produto, ou seja, o just in time. Né? Eles falaram: isso a gente consegue fazer. Né? E aí o outro ponto é, a Ford, isso desde o início, ela tinha aquela característica, né, de monta o carro, e se está funcionando ou não, eu descubro no final. Ou seja, muitos carros tinham defeito, né? E depois eles buscavam ajustar. E aí entra um outro conceito que a Toyota usa muito bem, que é o Kaizen. E ele é essencial na agilidade. Kaizen significa melhoria contínua ou mudar melhor. Né? Uma mudança para melhorar. E a ideia é a seguinte: coloca uma corda na fábrica, qualquer pessoa que tem um problema puxa uma corda, e aí todo mundo vai ver e a pessoa fala qual é o problema, né? Tem um vídeo do Top Gear que eu particularmente acho muito legal, que mostra essa questão ali desse Kaizen, que é o seguinte: eles mostram como você monta um volante no carro, parafuso. E aí ele vai na estação, ele fala: putz, isso aqui tá muito ruim, porque eles dão uma estação antiga.
E aí trocam a estação dele. Uma das coisas mais legais é ter um lugar onde você empurra assim a mão aberta, você empurra, e cai 2 parafusos, que é exatamente a quantidade de parafusos que você precisa, né. Aí a ponta da parafusadeira, ela é magnética, ela põe, encaixa direito e ela enfia. E aí a mulher tá falando com ele, ele pergunta: "Mas quanto eu ganho disso?" 0,1 segundo, é uma coisa ínfima. Só que é o seguinte, quando a gente olha, 0,1 segundo por carro, quantos carros produz por dia? Por ano, aquela pequena melhoria que é muito pequena, se torna grande. E aí você tem várias pequenas melhorias. O que é ágil no fundo, né? Você junta essa questão de linha e você adiciona o seguinte: entregar ao seu cliente aquilo que lhe é mais importante primeiro. Somente isso. Inclusive eu posso fazer, tenho certeza que o Léo já deve ter feito isso com cascata. O cerne do ágil, o mindset ágil é isso, entregar aquilo de mais valor para o cliente primeiro. Bom, você está fazendo Kanban, Scrum, cascata, outros 500. Se você estiver fazendo isso, você vai ser ágil. Só que se você estiver fazendo Scrum, Kanban, você vai ser muito mais efetivo. O Scrum especificamente ele surge lá nos anos 80, 86, né? Inspirado no artigo de 86 que é do Takeuchi Nonaka, que chama, em tradução livre, né, o novo jogo de desenvolvimento de produtos, né? É um artigo que sai na Harvard Business Review e influencia muitas pessoas, entre elas o Jeff Sandlin e o Ken Schreiber, né? Eles pegam aquilo e acabam desenvolvendo o Scrum, né, que surge em torno ali oficialmente de 96, e aí mais recentemente surge o Scrum Guide, realmente é colocado um processo escrito de empirismo para quê? Para você desenvolver não só software, mas produtos, né. Então a gente vê pessoas hoje fazendo Scrum fazendo carro, a gente tem gente praticando Scrum fazendo em hospital, né. Onde eu tô é software, mas não é exatamente o software tradicional, é uma área de banco de dados, basicamente, a gente tem o Data Office lá no Scotiabank, então a gente pratica Scrum, pratica Kanban, mas na área de dados, a gente não está desenvolvendo software, também é diferente. Então o que aconteceu foi, a Julinha acabou permeando muito mais do que apenas uma manufatura, e o software, que foi onde ele surgiu. Tá certo, Rodrigo. Muito, muito bacana aí, né? Todo o contexto da agilidade e até mesmo você falar aí sobre o Kaizen, né? A melhoria contínua. Hoje isso é muito utilizado dentro das indústrias, dos nossos projetos e até premiado, né? Quando as equipes geram alguma melhoria contínua, geram valor, né? Porque o foco tanto da agilidade, que você falou, Scrum, Kanban, a gente se torna mais efetivo, mas é de fato gerar valor para o cliente, né? Para quem nos contrata. Acho que esse é o foco. Quando a gente consegue gerar valor, a gente tem sucesso no nosso projeto. Podemos ter mais ainda, né? Como você falou, utilizando aí Kanban, o Scrum, dentre outros. E o Scrum hoje ele, assim, ele é um framework muito muito falado e a meu ver assim até acho que é o mais dentro da agilidade aí o que as pessoas mais conhecem, né? E a gente tem muitas pessoas aqui que já trabalham na área, outros não, né? Que estão aqui justamente para poder aprender. E todas essas palavras, né? PO, Sprint, Daily, tudo isso que a gente ouve por aí eu gostaria também que você falasse para a gente um pouquinho do Scrum na prática, os papéis, como que funciona, né? Se é feito um cronograma ou se tem somente um quadro, né? Onde tem um backlog, ou outra palavra também que, assim, dentro da área se ouve muito, mas dá uma geral, né, em termo aí de todos esses termos, né, que a gente tem dentro do framework e como que na prática, né, a gente consegue aplicar ele não só no desenvolvimento de software, mas como você falou, na entrega dos produtos e em várias áreas, né, não somente na TI, mas na área de RH, na área de comunicação, na própria engenharia, na construção.
como que a gente pode aplicar o Scrum e se ele, né, e todo mundo quando ouve, pelo menos eu quando não era da área, quando eu ouvi o nome Scrum, vinha na minha cabeça que era uma coisa muito complicada e assim muito difícil de se implantar. É claro que ele, né, existem as complexidades para a gente poder utilizar o Scrum, mas, né, tendo aí o devido conhecimento, a gente consegue ter sucesso nos nossos projetos e implantar da melhor forma. Aula, você compartilha a minha tela? Sim. Que vai acabar sendo mais fácil. Para cá para vocês continuarem me ouvindo, que eu vou acabar baixando a cabeça. Se o áudio ficar ruim, aí vocês me avisem que eu mudo a posição, mas vamos lá. O Scrum ele pode ser resumido, né, como 353, tá? E aí, o que é esse 353? O primeiro 3, né, esse primeiro 3 são papéis. O segundo 3, o segundo número, que é o 5, é o que nós chamamos de eventos ou cerimônias, caso você prefira. E por último, nós temos o segundo 3, artefatos. Por que 353? 3 papéis, 5 eventos, 3 artefatos. Certo? Quais são os papéis do Scrum? Nós temos o Scrum Master. O que esse rapaz ou essa moça, né, esta pessoa, melhor ainda, o que ela é principalmente responsável? Ela é responsável pelo processo, principalmente coaching do time quanto a como fazer Scrum. Ou seja, por isso essa palavra master de semestre, ou seja, realmente entende do Scrum. Tá? A pessoa tem um conhecimento profundo e vai ajudar o time a aplicar o Scrum. Aí nós temos o Product Owner. Rodrigo, por que você está falando os nomes em inglês, né? Eu participei da tradução do guia, eles recomendam que a gente mantenha os nomes em inglês para que em qualquer lugar do mundo, se você falar Product Owner, Scrum Master, todo mundo sabe o que é. Tá? Numa tradução livre, o dono do produto. Principal responsabilidade dessa pessoa olhar ou curar o Product Backlog, o PBL, ou seja, o backlog do produto. A minha lista de pedidos que eu tenho e refinar ela para que eu consiga implementá-lo. E por último, o terceiro papel chama-se developers, no sentido de desenvolvedores. Ah, então Rodrigo é software. Não, não é software. Tá? É desenvolver o produto, seja qual tipo de produto for. Tá? Uma maneira simples de olhar é essa imagenzinha que eu acabei de colar. Vamos criar ela. Tá? Onde eu tenho o ciclo do Scrum, onde eu tenho todos os eventos. Tá? Então, onde estão os eventos? Sprint Planning é um evento, 1. Daily Scrum, 2. O Sprint Review, 3. Sprint Retrospective, 4. E a própria Sprint, 5. Rodrigo, mas tem um cara que chama Backlog Refinement aí. Esse cara não é um evento, é um processo. Você pode transformá-lo num evento, mas você pode executar o refinamento da melhor maneira que você preferir. Como funcionam esses eventos? Tá? A sprint é onde tudo acontece, ou seja, eu tenho um conceito do que eu vou entregar incremento. Tá? Então eu passo, por exemplo, o mais comum é eu fazer uma sprint de 2 semanas. Durante essas 2 semanas eu trabalho, entrego o meu produto. Mais outra sprint, 2 semanas trabalho, entrego meu produto. E assim por diante, ou seja, é um horizonte de planejamento. Tá? Qual o tamanho da sprint? 4 semanas ou menos. Tá? Às vezes você pode ter uma sprint, se você levar o limite, um dia é uma sprint. Mas você vai ver que se você olhar o mercado, isso é muito, muito raro. A maioria das empresas faz 2 semanas. Legal.
No começo da sprint, eu faço a sprint planning, que é o quê? Minha reunião para eu planejar a sprint. Tá? Nessa reunião, eu vou gerar um dos artefatos que a gente chama de sprint backlog, ou seja, o backlog da sprint, que no fundo é a lista de itens que eu quero entregar dentro da minha sprint. Ou seja, no exemplo aqui de 2 semanas, nas minhas 2 próximas semanas. E quem diz se aquilo é possível é o Scrum Team, ou seja, o time Scrum, tá? Que é composto pelo SM, Product Owner e Developers, tá? Quantos você tiver. Mas tem um asterisco. É o seguinte, um time pequeno, recomendação 10 ou menos. Qual o menor time possível? 3. Como eu tenho 3 papéis, eu tenho que ter pelo menos um PO, um Dev e um Scrum Master. Tá bom? Por que 10 ou menos? Todo mundo aqui já brincou de telefone sem fio? Lembra quando você falava lá no telefone banana em um lado, aí a coisa ia andando, aí o pessoal falava gato no final, né? Por quê? Porque a informação tem vias que ela pode fluir dentro do time. Então a gente tendo um time menor, eu diminuo a confusão, tá? Tenho menos risco de eu virar e falar para o Léo uma coisa e de repente eu vou perguntar para outro membro do time e aquela coisa que eu falei ter mudado, tá? Legal, este é um ponto, tá? Resolvemos a sprint planning. Essa lista de requisitos eu vou ficar olhando ela e eu vou começar a fazer o quê? A sprint. Todo dia eu vou fazer o evento que nós chamamos de Daily Scrum. Tem gente que chama só de Daily, outros nomes que aparecem, stand-up. Né? Stand-up é o que? Ficar de pé, né? No sentido, porque a ideia é você fazer essa reunião de pé quando é presencial, porque é uma reunião curta de 15 minutos. O que eu vou fazer nessa reunião? Eu vou falar o que eu fiz nas últimas 24 horas, o que eu pretendo fazer nas próximas 24 horas. Rodrigo, a gente trabalha 24 horas? Não, no sentido do dia, até a próxima reunião, até da reunião anterior até a de hoje. Tá? E principalmente, que problemas e impedimentos eu tenho para fazer o meu trabalho ou para a gente entregar o nosso combinado, que é o Sprint Backlog. Tá? Times mais maduros nem falam sobre o que está sendo feito a fundo. Tá? E não deve se falar. O ideal é foca aqui nos impedimentos. Outro ponto. Eu fui lá e falei, putz, gente, o meu ambiente de teste está com problema, tal. Aí o Léo, de repente, é um desenvolvedor, vira para mim, então vamos resolver, vamos conversar. Não. Após a reunião, eu e o Léo vamos conversar. A gente identificou a conversa. Mas a gente não vai falar ela agora, porque senão a reunião não vai ter 15 minutos. Eu tenho certeza que todo mundo consegue imaginar uma reunião que surgiu um assunto e você ficou assim, isso aí não me interessa, ou eu não tenho nada a contribuir e vou ficar aqui esperando até minha vez. A ideia é evitar isso. Se precisar todo mundo, tudo bem, mas encerra a reunião e aí você vai falar sobre esse assunto que foi identificado, tá bom? Outro ponto, a ideia principal desse evento é evitar outras reuniões, tá? Legal, durante a sprint eu preciso fazer o refinamento, que eu posso fazer como reunião ou não, tá? Mais usual que eu gosto de fazer é eu coloco 1 a 2 horas por semana para colocar o time para fazer refinamento, tá? Chegou no último dia da sprint, eu tenho o evento que é Sprint Review, tem gente que chama de demo, tá? A ideia é o quê? Eu olhar o que eu fiz na sprint do ponto de vista de produto e demonstrar esse produto. Geralmente, para quem que a gente mostra? Para o PO, que é o dono do produto. Tá? E, idealmente, esse incremento, isso que eu criei, está pronto para ser entregue ao consumidor. Se você quiser falar de maneira correta, potencialmente entregável. Tá? E aí o PO toma uma decisão se vai entregar ou não esse produto. Outra utilidade de você fazer sprint review, aumentar o conhecimento de todos sobre o produto. Tá? Eu sempre me impressiono com a criatividade das pessoas em apresentar o trabalho que elas estão fazendo na review. Por quê? Eu falo, não perca tempo preparando, mostra o que você fez. Tá? Às vezes pode ser simplesmente mostrar uma documentação, criei essa documentação aqui.
Eu tive uma situação que eu estava trabalhando numa startup e o cara virou, o que eu fiz foi um algoritmo aqui pro robô. Ele tinha um robô atrás, né? Ele apertou, o robô começou a mexer, ele falou, tá vendo? Aí a gente o quê? Ele não bateu, porque o algoritmo, antes de ele corrigir, ficava batendo na trave e ele não fazia a manobra. Ele falou, tá desviando certo agora. Aí ele falou, mostrei agora a Vera, aí agora eu vou mostrar o que estava acontecendo, que ele tinha simulação 3D, ele mostrou como estava acontecendo, e aí ele falou, e agora esse é o novo código. Legal. Eu não preciso entender nada de código para ver o produto ali em funcionamento. Tá? Depois da review, nós vamos para o que a gente chama de retrospectiva, sprint retrospective, onde eu vou inspecionar o time, ou seja, eu vou falar o que foi bom, o que foi ruim, o que podemos melhorar, e aí é nesse evento que eu preciso identificar pelo menos um item de Kaizen. E eu vou colocar esse item no meu backlog da sprint, ou seja, um item que nós nos comprometemos como time em executar para melhorar nossa performance na próxima sprint. Tá bom? E a ideia é, ao longo do tempo, toda a sprint eu incremento mais um, mais um. Ao longo do tempo, a performance do time vai crescer. Tá? E aí eu posso ou não entregar esse produto de acordo com o desejo do PO, no sentido de ele aprovar a ser entregue ao meu cliente ou não. Terminou a retrospectiva, voltamos para Sprint Planning e começamos uma nova sprint. De maneira bem resumida, esse é o Scrum. Quais são os 3 artefatos? Sprint Backlog, o incremento do produto, Product Backlog são os 3 artefatos. Então, para lembrar rapidamente o Scrum, 353. 3 papéis, 5 eventos, 3 artefatos. Muito interessante, Rodrigo, esse esquema, né, que você montou aí, toda a explicação, porque muitas vezes as pessoas veem essa imagem, né, na internet, no Google, mas não tem a noção de como que funciona o processo. Então fica muito claro aí com o esquema, né, desde o início até a entrega do produto, e a gente vê, né, o Scrum, ele é um método que não é prescritivo, né? Existe aí a flexibilidade de poder trabalhar, antecipar problemas, né? Acredito que é o que você falou, a gente não precisa esperar um planejamento gigante para descobrir que algo está errado. Tem muito de inspeção e adaptação dentro do próprio processo, e isso aí facilita muito para a gente poder ganhar tempo e fazer a melhor entrega. E eu vejo também muitas questões de teste, né? Até da gente ter. Muitas vezes o caminho não é achar o ótimo, né? Às vezes a gente precisa de um produto mínimo, né? O conceito aí do MVP. É um produto mínimo que a partir dele esse produto ele vai sendo melhorado. Então, na prática, o Scrum, eu vejo que ele funciona aí como framework que realmente ele gera o valor para o cliente, para quem contrata, né, o projeto. E acho que a sua explicação foi bem clara, mas a turma, vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Acho que ninguém escreveu ainda. Pessoal, aproveita aí para escrever, porque o momento é esse, né? Esse webinar é feito para vocês, né? Aproveitar aí a experiência do Rodrigo, né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação aí aos papéis, como que funciona o processo, podem colocar aí no chat que vai ser esclarecido aí para vocês. Eu acho que uma dúvida... Adicionando um último item, né? Eu tentei colar, mas não está indo no chat. Mas dá uma olhadinha no guia do Scrum, lá no scrumguides.org. É 13 páginas. Tem versão em português. Tá? Somente 13 páginas. Tem o resumo das, digamos assim, no fundo é as regras do jogo. Tá. Tem alguma pergunta aí, Léo? Nós temos uma pergunta aqui, Rodrigo. Na realidade, não é uma pergunta. A Verônica Oliveira está perguntando, tá pedindo para poder dar um exemplo
eu acredito que ela deve estar querendo, né, talvez um processo prático, né? É isso, Verônica? Se você puder escrever aí no chat, se seria um exemplo de um projeto, como se fosse desde o início aí, montar o backlog e acontecer tudo. Se puder escrever para a gente, se foi isso que eu entendi. É isso mesmo, Verônica? Vou ver. Ela ainda não escreveu. Acerta exatamente qual é a dúvida. É isso mesmo, acabou de escrever. Ah, tá. Limpar toda essa bagunça. Vou colar de novo a imagem para facilitar. Tentando. Pegar. Queima. Que ela facilita bem a explicação. Se a gente pegar essa imagem, a gente falar, eu quero um exemplo. Como rolaria no dia a dia? Então eu tenho primeiro o meu PO conversando com quem? Vários finais, tá? Consumidores, o próprio time e os stakeholders, ou seja, partes interessadas. No fundo, geralmente, para quê? Ele saber qual a lista de pedidos que eles têm. Então, vamos dizer que eu estou fazendo um aplicativo de celular, tá? Por exemplo, para abastecer num posto de combustível. Então, eu tenho provavelmente ali fazer pagamento, promoções, assim por diante. Cadastro do usuário, pagamento via PayPal, pagamento via PagSeguro, Mercado Pago, vai embora, certo? Cartão de crédito. Ou seja, eu tenho uma lista de pedidos. Legal. O que esse PO vai precisar fazer? Ele vai precisar ordenar essa lista. Como que ele ordena essa lista? Depende dele. Mais usual ou dela. Mais usual, ROI. ROI é o que? Retorno of investment. Retorno do investimento. Ou seja, aquilo que traz mais valor, aquilo que traz mais, no fundo, dinheiro, tá, para a empresa. Tá? Legal. Provavelmente, tem os itens que são que, olha, eu preciso fazer de qualquer maneira. Por exemplo, eu preciso ter o cadastro. Nada adianta eu ter um aplicativo se eu não posso cadastrar as pessoas. Então, vou priorizar isso. Cadastro, o próprio login, etc. Legal. O que isso vai fazer parte? Provavelmente da primeira versão que a gente vai chamar de um MVP, ou seja, um mínimo produto viável. Tá? Provavelmente esse MVP vai precisar mais do que 2 semanas. Então ele vai quebrar, provavelmente, em 3 sprints, vamos dizer. Então tem aqui a sprint 1, sprint 2, sprint 3. Só que ele não tem muita certeza sobre o que está aqui e um pouco de certeza sobre o que está aqui na 2. Mas a 1 ele tem confiança. Tá? E como esse time está começando, ele ainda vai precisar saber o quê? Qual a velocidade, ou seja, qual o ritmo que as pessoas trabalham. Vai entrar na sprint planning, ele vai vir com essa lista que ele sugeriu que ele quer implementar. No cenário lindo e maravilhoso, o time vai falar: não, a gente faz. Na realidade, o time vira e fala assim: que essa sua lista é maravilhosa. Né? A gente ajudou você a refinar, né? Vamos dizer que eles esqueceram de estimar, o time vira e fala: então, mas isso aqui a gente não consegue entregar. Então eles vão cortar e vão selecionar essa parte. Tá? Isso aqui vai ficar para frente. Não é certeza que vai ser já direto na 2, mas ele não vai fazer agora. Começou a trabalhar. Vamos dizer que o time, na verdade, se subestimou e conseguiu terminar antes. O que o time vai ter que fazer? Ela vai puxar itens para dentro da sprint, mas você só puxa itens depois que você terminar todos os anteriores. Cenário positivo, então o time entregou até um pouco mais, mas não foi tudo aquilo que eu tinha imaginado de primeira. Ainda tem uma parte que ficou aqui e está lá no meu backlog.
Ou seja, na prática, olhando o backlog como um todo, o PO imaginou entregar essa parte e o time entregou um pouco menos. Ou seja, a velocidade real do time é menos daquilo que o PO imaginou. Tudo bem. Chego na review, avalio o produto. Tá? Importante, todos os dias eu tenho a reunião, a daily, onde o pessoal vai discutir o sprint backlog e vai olhar se eles estão no caminho certo. Tá? A ideia da daily é identificar problemas. Legal. Chega na review, o pessoal, ok, o produto tá legal, obviamente não dá para integrar, a gente ainda está desenvolvendo. Vai na retrospectiva, eu aqui como Scrum Master, pessoal, o que dá para melhorar? Primeira coisa que eu faço, eu gosto de fazer uma retrospectiva que é do barco, eu peço para as pessoas falarem o que foi bom, o que foi ruim, e a gente discute esses pontos. E aí eu falo, pessoal, tá bom. Dos pontos negativos, como que a gente pode agir neles para melhorar? E aí eu busco um item, que vai ser o Kaizen, ou seja, aquilo que a gente quer melhorar. Eu busco qual vai ser a sugestão, ou seja, como que nós sugerimos solucionar isso aqui, e eu estabeleço alguém que vai ser o responsável por essa melhoria. Ou seja, eu viro, por exemplo, para o Léo, esse item está com você. Tá? E ele vai para dentro do meu sprint backlog. Tá? Terminou isso? A gente já olhou o produto, vamos voltar para quê? Para sprint planning, ou seja, o PO vai vir e vai falar, agora eu quero que vocês entreguem tudo bem. Vamos olhar a velocidade, ou seja, eu já sei que a velocidade não era aquilo que eu imaginei, ele vai provavelmente pegar esses itens que estavam aqui, que ele priorizou mais, ou de repente, falei com o stakeholder, esquece esse item aqui, a prioridade dele baixou, mudou as prioridades, a gente não quer promoção na primeira versão, por exemplo. Se isso aqui fosse implementar a promoção, tá bom? E aí ele fala, vamos tentar implementar isso aqui. Eu, como Scrum Master, vou fazer o seguinte, como no primeiro momento ele colocou esses tamanhos iguais, eu vou virar e falar, não, 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 não. Você não vai colocar todo esse tamanho aqui de novo, que você foi a sua primeira sugestão. Por quê? Porque o time entregou este tamanho aqui, ou seja, a velocidade foi menor. Eu quero saber o que você vai cortar. Ou seja, o que não vai entrar da sprint do seu desejo. Corta. Aí eu falo, como eu justifico? Se ele falar, mas e se o time conseguir? Se ele conseguir, ele puxa. Ou seja, eu me comprometo com o que é possível e não com o impossível, com o sonho. Tá? Aí vamos dizer que esse Kaizen foi bem aplicado. O time ganha velocidade, puxa esse item, de repente entrega exatamente aquilo que o meu PO queria. Volto, termino, faço o review, faço retrospectiva, acho mais um Kaizen. Aí agora sim, realmente a gente consegue entregar esse combinado. Fazer esse combinado. Tá bom. Vai fazer aquilo que estava lá planejado para sprint 3. Aí ele, não, 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 não. Mudou. Como assim mudou? Né, que o pessoal de novo disse que outra coisa não é mais importante. E aí isso é o cerne da agilidade de Scrum. Independente do que você estiver fazendo dentro da agilidade. Adaptabilidade. Inclusive, um nome que se queria se dar ao movimento não era Manifesto Ágil. Queria se dar de Adapt. Só que já existia um framework com esse nome na época. Então se optou a dar um nome de ágil, não de se mexer rápido, mas de se adaptar rápido. Tá? E por que esse horizonte pequeno de planejamento? Porque eu preciso ter algum horizonte fixo. Então, dentro da sprint, eu tento não mudar minhas prioridades. O meu product backlog ele é vivo, eu posso mudar a qualquer momento. Respondeu, Verônica? Verônica, se quiser colocar no chat aí. Enquanto ela põe no chat, o Rodrigo perguntou, pode exemplificar a aplicação do Scrum fora do ambiente da TI? No fundo é a mesma coisa. Em vez de eu falar, né, que eu dei o exemplo do aplicativo que todo mundo está próximo de si, eu posso, por exemplo, falar de uma pizzaria. E aí a ideia vai ser o quê? Quantas pizzas eu vou fazer ali? Provavelmente minha sprint não vai ser de semana, provavelmente eu vou fazer sprint do ponto de vista de como que chama? Quando eu tenho um período ali horário, manhã, tarde e noite, né? Eu sei quantas pizzas eu consigo fazer com as pessoas que eu tenho, né? E aí eu mudo um pouco. Um exemplo bem legal é o pessoal do RH, tá? Inclusive o pessoal aqui do Scott faz Scrum no RH e tem um pessoal fazendo Scrum, eu sei que também na área de marketing, eu conheço algumas pessoas, conheço advogados fazendo, né?
O mais interessante é o seguinte, vou aqui, porque senão não é muita sujeira. Mas vou colocar a mesma imagem. O mais interessante, por exemplo, de você fazer o RH é o que vai ser esse produto, e aí vai ser a grande diferença na conversa. Tá? Uma das coisas que a RH faz é Headhunter. Tá? Estava até falando antes de entrar aqui com o Léo que a gente teve dificuldade para contratar um Scrum Master, e no final veio de uma Headhunter nossa interna. A gente pediu, literalmente, ela recebeu um item lá no backlog dela, que entrou na sprint dela, que é o seguinte: contratar um SM level 8. Legal. E aí o que ela fez? Colocou na planning, colocou para dentro, e a atividade que ela tem que fazer é mandar mensagem para as pessoas no QD: ei, você está interessado numa vaga assim? Podemos conversar? E aí todo dia eles vão lá se reunir e conversam sobre isso. Um outro exemplo que é até um pouco famoso, né? Teve um rapaz americano que eles tinham que sair com um navio de guerra, né? E eles precisavam abastecer esse navio. E aí deram 3 dias para abastecer esse navio. Ele não tinha como planejar, né? Ou seja, eu não consigo planejar, estou atrasado, tem 3 dias. Eles fez o quê? Eu tenho aqui uma lista de itens que nós precisamos, colocou para dentro, porque aí obviamente fez bem menor, né? E todo dia se reunir com as pessoas e conversar quais os problemas que nós temos. Como que a gente vai resolver? Quem vai fazer isso? Tá? Então a ideia é realmente se conversar, fazer um processo cíclico. Tá? Por isso curto 1, 2 semanas. Responde, Rodrigo. Aí a gente obviamente conseguiu, a gente contratou, começa, se não me engano, semana que vem, nosso SM saiu aqui, que é o nosso incremento, um SM contratado. Ô Rodrigo, você falou aí, né, de todo o processo, não só do aplicativo, no RH, né, em todas as áreas, né, até a gente entrar aqui nos cases de sucesso e as certificações, e até bom que a gente já adiantou aí um pouquinho, mas eu estou até vendo, o Rodrigo está pedindo alguns exemplos fora da TI, a Verônica também pediu, a Verônica, acho que ela é engenheira civil. Eu também sou engenheiro civil, tá, ô Verônica? Aí, ô Rodrigo, você me corrige aí, mas o processo é o que ele falou, é basicamente o mesmo para qualquer aplicação. Mas voltando aqui para uma obra, né, é como se a gente tivesse todas as atividades dentro de né, o nosso backlog fosse as atividades aí de hoje, que é o convencional, o cronograma. E a sprint planning, né, que vai planejar a sprint, onde a gente vai dividir, né, as atividades grandes em atividades menores, em pacotes menores, para que seja cumprido dentro daquela sprint. E uma vantagem que eu vejo aí do Scrum, da agilidade dentro de obra, é porque ele facilita muito a linguagem, né? A equipe de campo, eles ao invés de pegarem um cronograma gigantesco, algo que fica difícil de entender, isso vai de uma forma simples e facilita o entendimento, aonde a equipe possa ir conversando ali no dia a dia, né, nas dailies, que são as reuniões de 15 minutos que o Rodrigo colocou, e sempre ter uma visão. O que aconteceu hoje? O que vai acontecer amanhã? E isso é algo que pode ser aplicado. Eu estou vendo aí o comentário da Verônica, eu sou da área de engenharia e as obras são bem complicadas de aplicar o Scrum. Aí a questão do Scrum em obra, né, como qualquer método, a gente, é o que eu e o Rodrigo a gente estava falando, né, agilidade e o Scrum não fazem mágica, né, a gente tem muito problema também de comportamento, né, porque, e tudo que é novo, às vezes gera resistência nas pessoas, né? Resistência à mudança, a vários tipos de atividades. Então, na minha visão, que eu vejo aí, não só na engenharia civil, mas em outros projetos, às vezes a aplicação do Scrum, as pessoas têm um pouco de resistência, porque pensa que
os nomes são complicados, né? O método é difícil de se fazer, mas à medida que isso vai se familiarizando, né, as pessoas vão tendo conhecimento no dia a dia, isso vai se tornando fácil e vai gerando efetividade e eficiência para os projetos. Mas eu concordo com você, Verônica, que a questão da aplicação, ela às vezes é complicada mesmo, mas eu vejo muito por questão de comportamento. Não sei se o Rodrigo concorda aí comigo. Eu concordo que eu puxei aqui para dar uma ajuda, inclusive colei. Né? E aí eu falo, gente, pega o Chrome. Meu inglês não tá em dia. Esse artigo estava em inglês, a única coisa que eu fiz foi apertar o botão direito e traduzir para o português. Tá? E a tradução do Google geralmente é muito, muito boa. Tá? Esse exemplo aqui é justamente isso. Como que eu faço para aplicar Scrum na construção? Ó, tá? E aí tem aqui um vídeo que é um caso de negócio, que eles os benefícios, né? Mas o mais legal aqui é isso aqui, ó. Como você começa o piloto? Primeiro, escolhe o seu produto. Tá? Esse é o seu piloto. Qual que é o seu produto? Próximo, escolhe uma equipe. Aí ele coloca, olha, no Scrum a equipe tem que ter o quê? A competência para concluir todo o trabalho da lista de pendências. E lista de pendências é o quê? O Product Backlog, como ele traduziu aqui o Google. Tá? E aí ele falou, ó, onde o piloto se concentrou? Pedidos de mudança. Quem compunha a equipe, representante do proprietário, vários gerentes de projetos subcontratados, gerentes comerciais e um contador de projeto. Escolha alguém para ser o seu Scrum Master. Tá? Aí, nesse caso, quem está contando o case falou, eu sou Scrum Master, e aí eu espero, deixa eu só não falar o nome errado aqui. Verônica, se você for fazer isso, eu espero que você seja Scrum Master. Né? No final, né? Guardiando o processo, né, Rodrigo? Garantir que o guardiando o processo seja aplicado. Legal. Próximo, você vai criar e priorizar o seu itens de backlog, ou seja, fazer a priorização, a curadoria. Tá bom? Aí tá até falando, ó, colocaram lá no to-do, no board Kanban, ordenou a lista, defina e estima esse backlog. Tá? Em seguida, realiza o planejamento da sprint. Ó, 30 minutos para organizar e comunicar o que foi planejado para o time. Nosso objetivo é fazer um pedido de alteração por dia. Mas eles rapidamente, ou seja, começaram a aprender com o novo processo, aumentou para 2 a 3 por dia. Tá? Torna o trabalho visível, aí aquela questão de, acho que não está aparecendo, eu tenho inclusive um quadro aqui, eu tenho descolados, que é o quê? Você conseguir ver o seu trabalho, ou seja, está público para todo mundo. Tá? Stand-up diário, a daily, 15 minutos por dia. Isso andar no tabuleiro, o tabuleiro traduziu errado, é andar ao quadro. Tá? E aí, 3 perguntas que o time respondia. Olha só, o que eu fiz ontem para terminar, o que eu vou fazer hoje e que obstáculos estão me bloqueando para atingir a nossa meta. 9, conduz a review, a sprint review, olhar o produto. Depois a retrospectiva, ó, maneira simples, o que deu certo, o que poderia ser melhor, que melhorias podem ser feitas agora, qual é a nossa velocidade, e a gente olha a velocidade média nas últimas 2 semanas. Para quê? Para olhar para trás e ver se a gente está mantendo a velocidade na média. 11, repete esse processo, ou seja, volta lá para o passo 1. Tá? Veja que é um processo bem simples para quê? Para começar a fazer o piloto. Tem ainda mais coisa para fazer aqui e buscar mais melhorias? Tem. Mas se você seguir esses 11 passos aqui, você vai começar a implementar o Scrum rapidamente dentro do seu time. Independente se for construção ou qualquer outra área. E a gente vê, né, Rodrigo, que às vezes, acho que até a ideia desse webinar, pessoal, é tentar simplificar, porque o chique é ser simples, o simples que gera valor. E muitas vezes, né, quando ouve-se o nome, os nomes em inglês, as pessoas às vezes pensam que é uma complexidade enorme. É claro que existe complexidade, né, como todo método, mas na prática, né, a coisa é muito dinâmica, né? A simplicidade ela tem tudo a ver com a agilidade. Estou até vendo, tem um comentário aí do Giovanni, atualmente na engenharia está sendo utilizado a WP e temos processo A. É verdade, a WP, né, é uma nova certificação aí que a gente tem,
e leva-se muito em consideração aí até o uso do BIM, né, a modelagem de informação da construção, que de fato torna os processos mais eficientes, mais ágeis, né, evitando retrabalho e fazendo com que o processo flua aí da melhor forma. Nosso tempo aqui já está caminhando, né, para 1 hora. Acho que se ainda ficou dúvida, pessoal, podem deixar aí nos comentários ou mandar para a gente nas mensagens do LinkedIn, que dentro do possível aí, né, o Rodrigo, a gente responde também, né, se for o caso, Sempre. até mandar áudio, porque a ideia, né, é dar uma geral aí para que todos possam entender. Agora, o Rodrigo, já caminhando aqui para a nossa programação, você podia falar um pouquinho das certificações que a gente tem aí no mercado, né? Quem quiser atuar como Scrum Master, como Product Owner ou, né, outro papel aí dentro do Scrum, e citar, né, depois das certificações aí, alguns cases de sucesso, algumas empresas que utilizaram o método dentro da agilidade também e que deu muito certo. Então, bem, as mais famosas que a gente tem, falando de Scrum Master e Product Owner, né, é o CSM e o CSPO, que é Certified Scrum Master, Certified Scrum Product Owner. A gente na Agile Academy oferece esses 2 cursos. Quem dá ele é um parceiro nosso que chama Anderson Humo. Olhem lá em agileacademy.work. Vocês vão ver, tem todas as informações dos cursos, preços, agenda, etc. Tá? Se tiver alguma dúvida também pode me mandar mensagem. Tá? Além disso, existem alguns outros órgãos famosos. Né? Um deles é o Scrum.org, né? Mas aí você não vai ter o curso, você só faz a prova, e tem a Scrum Inc., que são os cursos registers também de Scrum Master e Product Owner. Tá? Empresas que aplicam o Scrum e têm obtido muito sucesso. Banco, instituição financeira, tanto no Brasil quanto fora. Né? Então, por exemplo, Itaú tem aplicado, eu trabalhei com Itaú. Bradesco eu sei que tem aplicado, Banco do Brasil eu sei que tem aplicado, fazendo. Santander tem área de agilidade, tem gente toda hora vindo fazer curso com a gente. Ampliando, a Intel faz agilidade. Amazon, Google, todas as FANGs fazem algum tipo de agilidade, né? Inclusive, saiu um artigo recente do Alphabet, né? Onde o Satya não, acho que eu estou confundindo, o Satya é da Microsoft, mas o CEO do Google fala que, olha, a gente tem um novo método que a gente precisa fazer sprint, e a ideia, no fundo, é o quê? Está incentivando os funcionários a darem novas ideias, ele quer soluções mais o quê? Baratas e rápidas. Ele está tentando o quê? Ser ainda mais ágil do que ele já é. Tá? A John Deere tem um case muito legal de aplicação de Scrum, inclusive no Brasil, né? Inclusive está lá no site da Scrum. Eu vou colocar ele aqui. Eles têm uma página especial onde eles falam de todos os benefícios que eles tiveram. A Toyota, eu sei também que eles tinham 2 cases publicados muito legais, e uma das coisas interessantes do case da Toyota era que eles colocaram lá aquele comportamento de, no primeiro momento, você ter a proteção dos executivos, de que as pessoas começaram a falar os problemas que tinham, e em vez de sumirem com os problemas, sumiram com as pessoas. Então teve que fazer um processo de mudança mais complexo. Para quê? Para não sumirem as pessoas, a gente precisa solucionar os problemas. Eles colocaram um quadro de impedimentos, aí você chegava no dia seguinte, o coach contra chegava lá, passava um tempo, o impedimento estava lá, aí ele sumiu um dia, aí eu ia procurar a pessoa que abriu, a pessoa também tinha sumido. Porque some a pessoa, sumiu o impedimento. E aí, óbvio, você não está tendo melhorias. Ele teve que fazer um processo, então. O impedimento continua aí mesmo, com a pessoa não estando. Né? Ele vestindo o chapéu ali de um Scrum Master para os. Acho que de cabeça aqui eu posso falar essas empresas. Tem IBM, muita coisa, né? a IBM eu sei que está aplicando. Todos os bancos aqui no Canadá eu sei que estão aplicando em um nível, então Scotiabank, onde eu estou, o TD, CIBC tem aplicado. Startups,
Tem também aplicado muito, posso falar da Missô, que eu atuei, que é uma startup americana, Xsign, uma startup que eu também atuei brasileira, eu sei que está aplicando. Apple, Samsung aplicam em algum nível. Dá para ir embora. É Tem muita interessante. coisa publicada. O Rodrigo colocou aí o site da Scrum Inc., né? Realmente lá tem muitas informações. Tá em inglês, mas como ele já disse, né? Para quem não, né, não conhece, não fala inglês, o Google traduzindo é uma, vamos dizer, uma tradução muito boa, né? Dá para poder entender aí bastante e ter um conhecimento maior aí, né? Do universo Scrum, dentre outras coisas. É, acredito, tá, gente, nesse webinar, o nosso tempo aqui é limitado, né? A gente tem 1 hora, mas o Rodrigo explicou aí o processo de modo geral. Claro que se você tiver interesse, né, em realmente aprofundar, é necessário continuar estudando, conhecendo os cases. Existe muito material bom, né, dentro aí da rede, onde vocês podem buscar. E o que eu tenho a dizer a vocês aqui realmente é agradecer aí pela presença de todos, né, estarem conosco até essa hora. Se vocês tiverem interesse, né, os seus contatos, Rodrigo, se você quiser colocar no e-mail aí o site da Agile Academy, para o pessoal Claro. poder te contactar, pode. Pode me mandar mensagem aqui direto no LinkedIn. Pode Né? mandar, né, pelo LinkedIn mesmo, né, e ele sempre acessa, né, apesar de estar fora do Brasil aí, mas o Rodrigo tá sempre de olho aí no LinkedIn e outras, nas redes sociais de maneira geral. E a dica, né, que eu dou aqui para vocês, não somente agilidade, o Scrum, mas na gestão de projetos, o importante é a gente gerar valor. Né? Eu sempre falo que também não adianta nada. Infelizmente existe uma modinha aí, né, de agilidade, de Scrum. Não sei se a turma toda concorda aqui com a gente, mas a gente estava falando sobre isso, né, o Rodrigo? Apenas Sim. falar que usa o Scrum, que usa agilidade para mostrar que está na moda, não adianta nada. A gente está perdendo tempo, né, rasgando dinheiro do cliente, de quem contrata, e não gerando valor que é o objetivo, né, de fato aí da gestão de projetos, seja ela, né, usando qualquer framework de agilidade ou o Scrum. Isso é o famoso, né, fazer ágil e não ser ágil. Tá Justamente. aí sprintando. Né? Infelizmente, esse é um problema muito comum. O lado bom, meu ponto de vista, é isso significa que tem trabalho pra caramba ainda pra gente. Justamente, né? Para quem leva agilidade a sério, né? Os processos a sério, existe, né, muita frente ainda de serviço para a gente poder atuar e realmente aplicar aí a agilidade. Então, no mais, gente, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa aí, a gente tá finalizando. Mais uma vez aqui agradecer a presença de vocês, a presença do Rodrigo, né, para daí toda a explicação. Como o Rodrigo é uma pessoa que vive agilidade aí, um profissional muito competente, né, tanto não somente no ensino, né, mas também na prática aí no dia a dia, nas empresas. Então isso eu falo, né, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, Rodrigo, e todo esse compartilhamento aqui com a gente, com a turma, isso com certeza gera muito valor, né? Bom pra gente, bom para eles. Aproveitarem o networking, tá, pessoal? Adicionem aí quem vocês não conhecem ainda. O LinkedIn é uma rede excelente, né, para oportunidades, né, de um conversar com o outro, um poder ajudar o outro. Então, gratidão a todos aí. Se vocês tiverem mais alguma coisa, podem escrever. Se não, vou deixar o Rodrigo falar as últimas palavras para a gente fechar. Isso, eu só queria agradecer o convite, né, deixar, pessoal, minha caixinha, né, minhas mensagens estão sempre abertas. Podem mandar qualquer dúvida. Não quis falar lá,
pode mandar dúvida, eu tento responder o mais rápido possível. Às vezes eu demoro um dia, né? Mas é mais porque estou trabalhando ou teve algum compromisso. Mas eu tento responder todo mundo que me manda mensagem. Tá Bom, certo. muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pelo convite, Léo. Tá certo, Rodrigo. Lembrando, pessoal, que fica gravado aqui no LinkedIn, né, o webinar, e também no meu canal do YouTube, como o áudio vai virar um podcast no Spotify. Então, vocês podem depois divulgar, compartilhar aí com quem não participou. E espero vocês aqui no nosso próximo evento. Estamos programando aí 3 webinars até o final do ano. E nesse final de semana a gente já começa a divulgar e com certeza vem muita coisa boa por aí, tá bom? Grande abraço a todos, grande abraço, Rodrigo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau, bom descanso. Tchau, tchau.